Bom, na nossa mesa de agora, de globalização e ética, aqui na conferência organizada pelo CAL, eu apresentei 4 questões, tarefas que envolvem a ética e aspectos internacionais da prática do arquiteto e do urbanista, que acho que são relevantes da gente estar discutindo ao pensar atribuições da profissão que o Conselho está nesse momento discutindo. A primeira delas é sobre as nossas cidades, né? Que cidades produzimos, a que cidades chegamos. E elas hoje, ao olharmos, são verdadeiros monstros caóticos, inabitáveis. O fracasso das nossas cidades é também um pouco o fracasso da nossa profissão de poder tentar orientá-los no seu crescimento e de entender que a cidade seria parte do projeto de civilização. Quer dizer, um projeto civilizatório pressupõe cidades que as pessoas se sintam bem, felizes, espaços aprazíveis, belos. As nossas cidades são tudo, muitas vezes, diferente disso, né? Tentei discutir um pouco o que é o desafio de reinventar as cidades hoje, o debate internacional que está acontecendo sobre isso e a importância também de o reerguimento da profissão em ajudar a que as suas ideias possam ser postas, né, no debate público e serem consideradas, né? Eu dei o exemplo das manifestações de junho que aconteceram no Brasil, nas grandes cidades, reivindicando o transporte público e mais do que isso, era uma luta que era pelo direito à cidade, né? O direito à mobilidade é um dos direitos fundamentais que atinge a todos nas nossas cidades e ali está mostrado a que ponto chegamos, né? No caos de travamento e de locomoção nas grandes cidades. As outras questões que eu coloquei, uma delas de desafio ético, político, de ressituar a discussão ambiental da arquitetura. Acho que é uma discussão que chegou na arquitetura, hoje é um tema inclusive da moda, a arquitetura verde, a bioarquitetura, mas essa arquitetura não pode estar em contradição com a insustentabilidade geral, né, da sociedade e das cidades. A gente tem que procurar coerência nas soluções de projeto pontuais, de edifícios verdes, dos seus certificados e o que pode ser uma cidade sustentável, né? Então, me parece que há uma aliança necessária no debate ambiental e da arquitetura verde com a da cidade justa, socialmente justa, né? Só vai haver cidade e sociedade sustentável se o sistema caminhar para isso, né? Atualmente há um paradoxo evidente, né, entre ecologia e meio ambiente e o sistema capitalista e o que a cidade que ele tem gerado em países em desenvolvimento como o nosso, né? O terceiro ponto que eu coloquei é um desafio a respeito de voltar a pensar a relação com todo o processo produtivo da arquitetura, né? Então, todos os meios para se chegar ao produto final, que é o diálogo com o canteiro de obras, reinventar as condições de diálogo com os trabalhadores, com seus saberes, com as suas necessidades, inclusive de segurança na obra, né? E também na cadeia completa da produção da arquitetura, que começa dentro do escritório de arquitetura, muitas vezes em que nós mantemos condições precarizadas de trabalho, informais, que têm que ser superadas, até a produção do minério de ferro e dos materiais primários, da cal, do cimento, que chegam à obra. Essa cadeia precisa ser conhecida por nós. A gente, ao especificar uma obra, um projeto, em cada um dos seus detalhes, a gente tem que saber tudo o que está sendo mobilizado, todos os processos que estão ali por trás, né? Por fim, a última questão, desafio ético, prático, que eu coloquei no debate é a necessidade de rever a nossa formação. Como arquitetos, a gente tem hoje uma formação bastante defasada, em que teve seu momento de auge nos anos 50 e 60, em que as grandes escolas de arquitetura foram montadas no Brasil, e de lá para cá a gente teve uma multiplicação de escolas novas, privadas, sobretudo a partir dos anos 90, com baixa qualidade e com currículos que estão defasados. A gente tem que pensar quais são os desafios atuais dessa formação, né? Evitar, de um lado, a formação que fetichiza o arquiteto estrela, que mitifica a função do gênio arquiteto, que é algo extemporâneo. Hoje são coletivos de arquitetos e grupos interdisciplinares que têm que enfrentar os problemas complexos da cidade. E, de outro lado, evitar a formação estritamente pragmática, anti-intelectualizada e subalterna que a maioria das escolas tem feito para a massa de estudantes que estão se formando como arquitetos. Inclusive, no debate, comentaram que nós temos um dado impressionante, que 60% dos filiados no CAL são formados nos últimos 10 anos, né? Então, é muito importante saber quem são esses formados e que escolas estão produzindo esses arquitetos, né? Bom, acho que isso aqui eu vou colocar também.
Viu, Pedro, você fez críticas bem duras ao programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive um relato sobre uma fábrica que fechou por pressão de setores porque produzia material de custo muito baixo. Fala sobre isso para a gente, por favor. Durante o debate, o Miguel Pereira lembrou do Lelé e da crítica que ele fez ao Minha Casa Minha Vida, né? Então esse foi o mote para falar tanto do programa do Minha Casa Minha Vida, que na verdade é um programa privado de produção de habitações, não há licitações, não há concorrência entre empresas, entre projetistas, são empresas que ofertam produtos privados, né? E que são financiados pelo governo dentro de determinadas regras mínimas de atendimento que são muito baixas. Então a decisão de que terras comprar, onde construir, como construir, para quem construir, com que qualidade, tudo isso está na mão dos setores privados. Então a gente tem uma perda enorme da capacidade de planejar e de produzir cidade, né? Numa fala recente, a professora Raquel Ronick falou que o nosso problema não é de déficit de habitação. As habitações não são mercadorias a serem feitas como geladeiras, automóveis e serem estocadas como se fossem pátios de estacionamento. É de déficit de cidade, é de déficit de qualidades urbanas. E o Minha Casa Minha Vida não contribui para fazer cidade. Ele é o contrário, é uma anti-reforma urbana, né? E daí a gente fez um elo com a história do Lelé, que é um grande arquiteto que tem uma fábrica pública do Ministério da Saúde, construiu os belíssimos hospitais da rede Sara Kubitschek e também construiu escolas, construiu equipamentos públicos diversos, elementos de contenção de encostas, canalização, mobiliário urbano, passarelas, terminais de ônibus. E a fábrica dele foi impedida pela justiça de continuar produzindo esses equipamentos públicos por uma ação impetrada por construtores que consideravam que ele feria a concorrência por produzir por preços tão baixos. Na verdade, ele produz a baixo custo e com altíssima qualidade. Essa é a questão que tinha que ser colocada. E os tribunais impediram que a fábrica continuasse produzindo o que produziu até então. Agora ela só pode fazer manutenção dos hospitais da rede. Então, eu sugeri ao CAL que ajudasse nessa mobilização, em tornar isso público e até entrar na justiça em defesa dessa fábrica e do arquiteto Lelé, porque é um absurdo, isso mostra a nossa república de empreiteiras e a destruição que a arquitetura de qualidade sofreu no Brasil. E depois fizemos um longo debate aqui também sobre a questão das licitações e como elas são dirigidas a uma situação que o projeto é a última coisa que é valorizada.